Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Om Shanti 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 Shwara Namastê. Ok, aula de domingo, a segunda sessão, a segunda parte, segunda aula, né? Nós vimos que, no final das contas, né, o mundo é um mundo físico-material. Este universo é um universo físico-material inerte e tem matéria que é sutil, tem matéria que é invisível, né? Mas ainda assim é matéria. Mas como assim um pensamento é uma matéria, é uma energia inerte, tá? Mas existe um elemento que faz de modo que aquele pensamento surja como se fosse um elemento da consciência, né? A consciência que vai desenvolvendo pensamentos sempre mais sublimes, mais incríveis, mais, né? Não, o pensamento é inerte, mas é sempre abençoado. Então, os objetos do mundo são todos eles materiais, matérias sutis ou matérias densas, grosseiras, mas ela é livre realmente de valor. Então, o mundo inteiro é um padartha, é matéria, matéria sem nenhum valor intrínseco. Vocês imaginam que o mundo é projetado assim, puf, e não existe valor, as coisas são simplesmente porque elas são, tá? No reino animal, vegetal, mineral, é tudo pá, essa explosão. Não sabemos, né? Não sabemos o quanto raro seja uma explosão dessa magnitude, né? Desta exuberância como nós temos nesse planetinha, né? Que nós estamos num processo que talvez possamos até criar a destruição desse planeta, né? Uma coisa que parece ser tão raro que ocorra. Mas, deixando isso para lá, o mundo inteiro, pá, toda essa exuberância é projetado em todos os seus reinos. E chega o Jiva, e o Jiva é que começa a projetar valor, gosto e desgosto, utilidade, né? Quereres e não quereres, etc, etc. Então, o mundo inteiro é Padartha, é matéria inerte, são os gunas, são os elementos, pum, livre de qualquer valor, né? E o que que nós fazemos? Nós projetamos valor, esse fenômeno é chamado de Visaya. Nós convertemos o mundo físico material livre de valor intrínseco, né, em objetos de desejo e de medo, de atração e repulsão. A gente que faz essa projeção. E assim nós desenvolvemos apego e dependência e sofremos a problemática do samsara, tornando o mundo capaz de nos causar muita dor, né? Ah, mas tem um pouquinho de prazer aqui, ok. Então, tudo bem. Então vai, corre atrás. Você não deve estar maduro ou madura o suficiente para a verdade. Se você ainda acredita que você possa espremer um pouco de sucão, né, dos objetos de experiência que justifique o seu desinteresse em buscar a única fonte real de sucão, segurança, de prazer, e de paz, e de amor, etc. Então, tudo bem. Você não deve ser uma pessoa qualificada para o Vedanta. E o complexo corpo-mente, em sua natureza substancial, material, energética, também é kshetra, tá? A consciência refletida também é kshetra, ok? A nível experiencial é kshetra, mas a nível cognitivo é a mesma luz da consciência que ilumina e revela, tanto a luz original quanto a luz refletida no intelecto humano. Então, fortitude significa força de vontade.
Nesse verso ele mencionou fortitude, eu até esqueci o verso, deixa eu ver aqui. Sim, não, no verso 7, no 8. Ódio, prazer, dor e o complexo corpo, mente, senciência, fortitude, são todos objetos de experiência nossa, né? Objetos de conhecimento, no âmbito do sutil, né? O ódio é uma energia realmente desconfortável que, que é muito conhecido por nós. Nós temos uma capacidade de conhecer objetivamente o que é o ódio, né? Ele acaba com a gente. O prazer também é perigoso, né? É um objeto de experiência que é perigoso, por quê? Porque causa apego, dependência, né? E depois sofrimento toda vez que você perde aquele objeto de prazer. Então, o objeto de dor, o complexo corpo-mente é um outro objeto que nós usamos, né? À nossa disposição. Tudo isso é simplesmente parte do mundo físico, material, energético, kshetra. E tudo isso é um fluxo, existe num fluxo de constante modificação. Então, aqui ele traz de volta o verso, falando sobre alguns aspectos deste mundo kshetra, mundo mitya, mundo físico, material, energético. Fortitude. Fortitude nada mais é do que um poder, uma capacidade inerente a nós, seres humanos, né, de superarmos essa ignorância cósmica, tá? As galinhas, os pássaros, as vacas parecem que não têm esse problema, não tem este elemento inerente na vida delas que se chama força de vontade. Elas vão fluindo com a vida, né? Simplesmente fazendo aquilo que é embutido no seu programa para sobreviver, né? Mas nós não, nós, aqueles raros indivíduos que começam a compreender que a vida não é um mar de rosas, que a vida é um oceano de sofrimento, porque é o oceano do samsara, aí o indivíduo precisa primeiro ter méritos espirituais, kármicos espirituais, né? Para entrar em contato com esses ensinamentos. E aí ele vai precisar de invocar uma força de vontade monstruosa para poder sair deste oceano de dor do samsara. É muita força de vontade requerida, tá? Não é fácil nadar contra a corrente do rio do samsara, ou oceano, ou sair da floresta do samsara, qualquer que seja a analogia, requer muita força de vontade. Então, uma vez que nós tenhamos classificado como objetos de prazer, de felicidade, né? Sukana e Dukama, uma vez a gente tenha definido isso, aí a gente tem que o quê? Primeiro ter força de vontade, tem que ter muito Rajoguna. Primeiro a gente tem que ter Sattvaguna para fazer essa classificação, né? Porque se a gente fizer essa classificação, essa categorização, com base naquilo que me dá simplesmente um prazer momentâneo, né? E aquilo que me dá uma tristeza e uma dor imediata, né? Então, o meu viveka, a minha discriminação já é pobre. Aí eu vou fazer categorização de acordo com aquilo que me dá prazer instantâneo ou tristeza e dor instantânea. Eu realmente, mesmo que eu tenha força de vontade para correr, correr, correr para obter aquilo que me dá prazeres instantâneos, ou evitar as dores instantâneas, ainda assim eu vou sofrer o pão que o diabo amassou, né? Porque eu estou correndo atrás de objetos que não contêm valor intrínseco, né? E eu classifiquei eles simplesmente como objetos favoráveis aos meus prazeres momentâneos sensoriais e objetos desfavoráveis aos meus prazeres momentâneos defeituosos, né? Toda vez que eu tenho sucesso, né? Então você vai usar a sua força de vontade para quê? Para correr atrás das coisas que você projetou valor que elas não contêm realidade. Mas ainda assim você vai precisar de força de vontade. Você precisa de Rajoguna. As pessoas que são tamásicas, elas não vão atrás, elas se tornam políticos brasileiros, aí elas começam a roubar todo o dinheiro do povo.
Então você vai correndo, correndo. A minha discriminação foi pobre e eu projetei valor onde não existe valor e eu estou correndo atrás de coisas que não irão me resolver, né? E a minha lista de coisas é enorme. Se eu não obtenho realmente felicidade com o ganho de um determinado objeto, é porque não era esse, mas talvez o próximo. E a lista é enorme e ela não para de crescer, né? Ok. Você tem que chegar a um ponto de maturidade, maturidade, compreensão, de dizer não, não, não é por aí, tá? Eu já tentei de tudo, eu já sofri o suficiente, né? E agora eu preciso realmente renunciar a essa busca fútil, né? Absolutamente infrutífera de encontrar a felicidade num mundo no qual a felicidade não existe. Essa é a realidade. Então, a força de vontade é parte inerente da experiência humana, propósito, a categorização, a classificação. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que sacrificar os desejos por objetos que me dão satisfação instantânea, satisfação quase sempre sensoriais, no altar do Dharma, tá? Que é um valor muito mais elevado, no altar do Dharma. Então, qual é o Dharma mais elevado? Eu quero crescer espiritualmente e me libertar desta ignorância cósmica, né? Então, isso é possível através de valores, e a gente vai entrar no campo dos valores aqui neste texto, que é muito bonito. Então, nós temos uma lista de delírios humanos, de coisas que os humanos projetam, elas estão crescendo, mudando constantemente ao longo da vida. E em inglês ele coloca isso numa frase muito interessante. E no final das contas, a vida de uma pessoa nada mais é do que um struggle para administrar essa lista. Tá? A vida é simplesmente um fardo, uma luta, uma dificuldade enorme, simplesmente para administrar as minhas listas daquilo que eu imagino me traz prazer e aquilo que pode me trazer dor, eu tenho que administrar essas listas, né? Eu preciso de fortitude, força de vontade para viver como um bom samsari. Você primeiro tem que ter um bom samsari, até você ralar, 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 sofrer, 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 e começar a desconfiar que não é por aí, tá? Você tem que ter fortitude. O campo está mudando, seus desejos estão mudando, é uma missão quase impossível que só serve ao propósito de realmente, né, exaurir o Jivatma até que ele compreenda que não é realmente por aí. Então, Krishna diz, os 24 princípios deste mundo, Shastra, foram mencionados. As modificações são constantes nesses elementos, nesses princípios, tudo se modifica. O mesmo objeto que um dia era um objeto de Sukham, depois de alguns anos vem o divórcio, e aquele objeto, antes do divórcio, já era um objeto de Dukkha, de dor, de tristeza, né? Tudo isso é apresentado em todas as escrituras espirituais válidas. Aí nós vamos para um verso que o Swami ele combinou. É raro que ele combine os versos, tantos versos num verso único. O James fazia isso todo o tempo, mas ele não. Mas aqui é porque é uma conjugação de princípios necessários para que o indivíduo, né, ele entre num outro âmbito desta análise aqui, que são as qualificações necessárias para você realmente ter sucesso na discriminação, naquilo que é matéria kshetra, livre de qualquer fonte de felicidade, de segurança absoluta, isso e aquilo, e aquilo que é realmente a única realidade, a única fonte de segurança e paz, né? Que é a nossa natureza kshetranya. Então, antes de nós entrarmos em tudo isso, né, o Krishna Guru entra com esta composição de versos falando humildade, simplicidade, não violência, paciência, retidão, serviço ao Guru. Esse serviço ao Guru, eu vou comentar alguma coisa, porque isso se refere a milhares de anos atrás, onde os gurus viviam em gurukulas, eles ficavam mais velhos, isso e aquilo.
né? E os discípulos, eles ajudavam o guru a manter o gurúkula vivo, né? E cuidar das coisas físicas, materiais. O guru vai se tornando mais velho, às vezes ele precisa mesmo de ajuda, né? Pureza, firmeza, autocontrole, desapego dos objetos dos sentidos, ausência de egoísmo, ver constantemente o defeito e a dor que é inerente no nascimento humano. É o nascimento mais elevado, mas é o nascimento que nos conduz, que tem um defeito enorme. O nascimento humano é dito ser um nascimento, né, abençoado, porque somente através deste nascimento humano nós obtemos um Viveka Shakti que nos permite compreender que este mundo não contém realmente a paz, o amor e a satisfação interior que nós buscamos, né? Então, compreender isso e ver isso, jamais perder essa perspectiva inerente à dor do nascimento. Então, o nascimento é dito ser o nascimento é, mais elevado, né? Mas, por outro lado, ele inerentemente ele produz muita dor. O defeito deste nascimento mais elevado é uma experiência de muita dor, porque este indivíduo, esta mente, inevitavelmente ela desenvolve quereres e não quereres, gostos e desgostos, e sofre, e sofre, e sofre. Então, a dor do nascimento humano, ela existe, né? E depois a dor de ver o nascimento humano, o corpo, mente envelhecer, contrair doenças, né? Contrair feiuras. Eu tenho brincado dizendo que nunca existiu um velho bonito neste planeta, todo velho fica feio, né? Então, a velhice, a doença, a feiura, né? Então, você tem que ser capaz de ver tudo isso. Requer uma maturidade enorme, muito rara de ser encontrada. Capacidade de desapego, né? De não estar identificado realmente com os seus papéis. Se você é um grihasta, não se identifique como o pai do seu filho. Não se apega ao filho, à esposa, à casa, ao carro, à posição social. Seja equânime, seja, né, equilibrado. Aceite as circunstâncias, os parábolas desejáveis e os indesejáveis, né? Os favoráveis e os não favoráveis, né? Porque isso são qualificações necessárias, mas depois que elas se estabelecem, a história do desejo ela praticamente desaparece. Então, o desejo positivo, o desejo de haver, e o desejo negativo de evitar, eles vão desaparecendo, mas ainda assim os parábolas não desaparecem, eles se manifestam. E eles aparecem como parábolas que são mais favoráveis a uma mente mais pacificada e parábolas menos favoráveis. Eles aparecem, né? Então você tem que ter aquela força derivada do Atmayana, compreendendo que nós não temos controle a respeito dos parábolas, e alguns deles vão produzir situações mais favoráveis, outras desfavoráveis, e você tem que neutralizar a felicidade e as dores, as felicidades inerentes aos objetos favoráveis e a dor inerente aos objetos desfavoráveis. Você neutraliza isso como? Através da compreensão de que não existe realmente objetos favoráveis ou desfavoráveis. Existe somente um mundo que explode, explodindo parábola karmas para todos os seres vivos, seres humanos, e a gente vai lidando com isso a partir de uma perspectiva de conhecimento que transforma a experiência do Jiva-Atma, tá? Você não fica preso e atraído à companhia das pessoas, então pessoas que não sabem viver em companhia de outras pessoas, né? Sempre querendo você precisa desenvolver determinados valores ou capacidades ou qualificações, de modo que você já não seja aquela pessoa que não sabe estar só e está sempre buscando a companhia de algumas pessoas. Eu não vou falar mais do meu pai, que está com 95 anos, que agora, de novo, voltou com a história que ele está procurando a mulher para casar de novo. Mas eu não vou contar essa história, os últimos capítulos da história do meu pai.
Então, a pessoa capaz de estar constantemente autoindagando ou contemplando, refletindo, né, inquirindo, né, investigando, né, constantemente fazendo o manana, né, e o nididhyasana sem perder de vista o propósito da minha vida, que é o autoconhecimento e a libertação deste nascimento defeituoso que é um oceano de muitas dores. Ah, mas eu adoro a minha vida, tudo bem. Ah, significa que você ainda não sofreu o suficiente ou você não se tornou consciente do quanto você já sofreu. Porque a mente vai apagando as dores, entendeu? Vai apagando as dores, vai apagando as dores. Ok. Então, perder de vista o propósito da minha vida, que é o autoconhecimento, tudo isso é chamado de yana. Aquilo que se opõe a isso é anyana, tá? Então, o meu objetivo é o yana, o autoconhecimento. Com o verso anterior, que é o sétimo, Krishna conclui a análise daquilo que é Kshetra, o mundo material, e Kshetranya, que é o espírito, a consciência, né, imutável, toda pervasiva, que foi do verso 2 até esse verso anterior, 7, 8. Agora não, 7. Agora nós entramos no verso 8, que é uma composição de 8, 9, 10, 11, 12, 5 versos. Mas Krishna prometeu que ele ia elaborar um pouco mais sobre Kshetra, né? O Kshetranya. Ele disse que, botar verso, ele prometeu, eu vou falar sobre Kshetranya, mais elaboradamente. Ele prometeu, sim. Eu acho que a gente viu de forma bem elaborada isso, né? Essa é a promessa, de Krishna. E o Swami disse, mas ele nos versos 6 e 7 ele elaborou somente o mundo kshetra, o mundo físico e material. Por quê? Ele parece ter esquecido de elaborar o kshetranya, que é a consciência nirguna, né? Nirguna Atma. A gente, quando nós analisamos o mundo físico e material, a gente pode fazer tantas análises. Quando a gente analisa o pano de fundo, o substrato, a consciência, né? A única realidade, a gente não consegue elaborar tanto, 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 tanto assim. É por isso que esse processo vedântico é um processo através da eliminação, um conhecimento indireto, é direto, mas através de uma análise indireta que eu não sou isso, a realidade não é aquilo, também não é isso, também não é aquilo, isso não, por isso e por isso também não, por isso e por isso. Então, no final das contas, eu rejeito tantas coisas que antes eu me identificava e que eu simplesmente utilizava aqueles objetos experiências como parte integrante daquilo que eu imaginava ser o meu eu, né? Então a gente vai rejeitando tudo isso. Mas o Swami aqui diz que parece que Krishna não fez a sua promessa, né? Mas aqui ele está dizendo agora, nesse verso do 8 a 12, ele vai elaborar isso. E como ele vai elaborar? De um modo muito particular. Shankaracharya explica esse modo particular, né, de elaborar sua kshetranya, que é idêntico a Satchitananda Brahman, que é Purusha, a consciência. Tudo isso significa a mesma coisa. É o princípio, consciência, existência não dual, a única realidade. Então, são nomes diferentes apontando para o mesmo princípio. E agora, nestes versos do 8 a 12 combinados, Krishna Guru elabora um pouco não aquilo que é realmente o Kshetranya. Ele vai elaborar, como sempre, apontando para as características do Yani, do Jiva, que obteve esse autoconhecimento, né? De modo tal que nós podemos identificar, né, os frutos do autoconhecimento, ou pelo menos identificar algumas qualificações necessárias para que a gente possa obter o conhecimento aham,
Nakshatranya Asmi. Eu sou a consciência Nirguna Brahman. Né? Ok. Da mesma forma, ele faz uma analogia de um pó de açafrão aqui que eu não compreendi. Eu estou passando por ele. Se alguém tiver compreendido, pesquisado e quiser compartilhar, fique à vontade. Da mesma forma, não conhecer separadamente, pede por todos esses três. Ok. A descrição de Purusha, portanto, Shankaracharya diz que Krishna não se esqueceu, ele como professor, ele é perfeito, ele jamais esqueceria de abordar. Então, ele está abordando o tema da consciência, né? Do espírito, que é o terceiro tópico deste 13º capítulo, né? Que aborda Yana, né? É o tópico que Krishna aborda o Atmayana. Do verso 8 ao 12, quando eu dou os números dos versos, esqueça, lembre que tem o verso 1 que foi incluído em alguns livros. Ó. Tudo bem, qual é o significado desse yanya neste contexto, né? Ele toma yanya como um significado especial, Shankaracharya explica. Normalmente, yanya significa o autoconhecimento, conhecimento da realidade, conhecimento aham brahmasmi. Você não conhece a realidade de modo eu e a realidade, porque existe somente uma realidade, é eu sou a realidade, eu sou a consciência, a existência, a única realidade. Esse eu sou é livre de qualquer vaidade ou presunção, tá? Qualquer conhecimento é jnana, mas o Atma Jnana é o conhecimento. Quando nós falamos do jnana, no Vedanta significa o Atma Jnana, ou conhecimento espiritual, que eu também gosto muito de apresentar nesses termos. Então, geralmente, jnana significa qualquer conhecimento. Mas no contexto do Vedanta, significa Atma Jnana ou Brahma Jnana, né? Mas aqui, segundo Shankaracharya, essa composição de versos apresenta o Atmiyana é como valores de vida ou qualificações mentais do indivíduo que busca o Atmayana, qualificações necessárias e presentes naqueles que buscam e que têm sucesso na obtenção do Atmayana. Ele aqui, essas qualificações são apresentadas em termos de valores, são virtudes de uma pessoa. Também são referidas aqui e ali como Satgunaha. Aqui eles são chamados de Yana, que Gunaha significa virtudes, né? Krishna enumera 20 virtudes nesses versos do 8 ao 12, que se refere como Yana. Shankaracharya explica por que ele fez isso. Ele diz que essas virtudes, que se essas virtudes estiverem presentes, o conhecimento será muito fácil de ser obtido. De fato, o Yana é praticamente já alcançado se você tiver todas essas qualificações, todas essas virtudes, né? Nós dizemos que a grande maioria das sadhanas, elas não produzem realmente o Atmayana, mas elas conduzem o indivíduo ao Atmayana, né? Então, do mesmo modo, essas qualificações apresentadas aqui como virtudes desenvolvidas e estabelecidas, elas conduzem né, elas são conducentes ao autoconhecimento. Então, se você tiver qualificado, se você estiver estabelecido com todas essas virtudes, você está prontíssimo para a assimilação e retenção, internalização que transforma do autoconhecimento. Então, é como se o autoconhecimento já estivesse ocorrido. De fato, é mais fácil encontrar esta lista de virtudes nos yanis do que nos nididhyasakas, os vedantinos, né? Trabalhando para obter esta convicção e clareza, firmeza de conhecimento. É praticamente alcançado como essas virtudes promovem o autoconhecimento, elas mesmas são chamadas de jnana, do conhecimento, porque se você tiver as virtudes, o conhecimento
segue essas virtudes, essas qualificações, invariavelmente, né? A causa do conhecimento são chamadas de virtudes ou qualificações bem desenvolvidas. Isso nos traz ao próximo arquivo, um arquivo bacana. Eu não vou repetir aqui, porque nós estamos abordando já a continuação da aula passada. Ok. Do oitavo verso em diante, né? Krishna Guru está lidando com Yana. Yana aqui é usada com um significado peculiar, que são virtudes ou qualificações, condições mentais, né? Emocionais, psicológicas, pureza, né? Refinamento, sensibilização, né, diversas características que são precedidas, né, que são sucedidas, digamos assim, que precedem o autoconhecimento direto. O grupo de virtudes mentais, emocionais e intelectuais necessárias para que uma mente seja pronta para obter o autoconhecimento espiritual direto. E essas virtudes são conducentes, tá? Elas conduzem. Elas são amigáveis, elas são conducentes ao autoconhecimento espiritual, por isso é dito que as virtudes são quase que partes inerentes ao autoconhecimento. Sem essas virtudes é praticamente impossível obter o autoconhecimento. Como papel ecológico, as virtudes amigáveis, né, ao conhecimento espiritual significa que na presença dessas virtudes, a mente será qualificada para o autoconhecimento. Na ausência dessas virtudes, a mente será não qualificada para o autoconhecimento. Muito simples, né? Lembre-se, o Christian tinha dito que ele ia abordar o tema do espírito, né? Da consciência, né? E aqui ele está abordando as qualificações ou as virtudes necessárias para obter o autoconhecimento, que é o conhecimento a respeito da virtude, né? Então, nós estamos aqui abordando as qualificações necessárias para que a gente possa falar daquilo que é o espírito, né? Aquilo que é Satchitananda Brahman. Swami aborda diversos elementos psicológicos muito bacanas nessa passagem. Se a mente não é qualificada, se a mente é despreparada, se ela não é refinada, se ela é inculta e é imprópria, e se o conhecimento for introduzido pelo guru numa mente absolutamente não preparada ou despreparada, a mente resistirá ao conhecimento e ela irá recusar ou rejeitar o autoconhecimento. Mesmo que o receba, este autoconhecimento irá permanecer a nível informativo acadêmico, é o que acontece com a grandíssima maioria das pessoas, tá? Grandia maioria das pessoas, o quê? Eu simplesmente não passei pelo Karma Yoga, não passei pelo Upasana Yoga, não desenvolvi muitas virtudes ou qualificações, ouvi os ensinamentos, eu tenho uma boa mente analítica e agora o meu conhecimento informativo acadêmico, né, não foi assimilado, tá? Então o indivíduo é simplesmente um outro acadêmico. E o Swami aqui ele apresenta um conceito até mesmo radical. Ele diz o Vedanta, o conhecimento acadêmico que não é assimilado e que não transforma realmente o indivíduo, né? É como uma toxina, é como um alimento não digerido. Essa é uma analogia bacana. Essa analogia é uma das raras analogias que aparecem de vez em quando, novas para mim. A primeira vez que eu ouvi essa analogia foi hoje lendo essa passagem, tá? Então, o Vedanta, quando ele é apresentado, né, pelo guru, né, e o indivíduo ele não está devidamente qualificado, os ensinamentos permanecem a nível informativo acadêmico, não é
e assimilado. E uma comida, um alimento não assimilado, ele vai criando problemas enormes, nós sabemos disso, né? No intestino, no estômago, ele vai liberando toxinas, né? Que são muito nocivas. É um veneno. O alimento não digerido pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Se torna realmente tóxico, né? Então, um Vedanta não assimilado, ele pode ser um problema para a pessoa que faz a confusão e acha que não, o conhecimento acadêmico é tudo que existe, ele é sinônimo de autoconhecimento, né, de libertação, etc, etc. E não somente se tais pessoas tiverem a oportunidade de compartilhar esse conhecimento acadêmico, elas vão passando essa noção equivocada para outras pessoas também, né? Como se fosse um vendedor de ilusão, tá? Então, não, isso tudo só me está apresentando uma linguagem radical, dizendo que é uma toxina, o Vedanta não devidamente assimilado por diversos motivos, porque primeiro o indivíduo ele vai achar que ele já obteve isso e que ele acha que é um status, porque agora eu sou isso, eu sou aquilo, sou um guru, professor, e ele vai passar esse delírio, esse mal-entendido para outras pessoas também. É como se você estivesse intoxicando outras pessoas com esse mal-entendido. O alimento é nutritivo quando ele é devidamente processado, digerido, internalizado, mas se ele permanece não digerido, ele se torna uma toxina. É por isso que se diz conhecimento das Escrituras sem prática é veneno. Então, essa prática aqui a gente precisa compreendê-la devidamente, né? Porque o Vedanta é a ciência, né, da realidade que só é possível através do conhecimento, da compreensão. Tanto o conhecimento a respeito do Dharma, conhecimento a respeito do Karma Yoga, que é o relacionamento Jiva, Ishvara, Jagata, todos esses conhecimentos, eles são transformadores e a prática deles nada mais é do que a constante lembrança desses ensinamentos que transformam. A prática é a lembrança, é manter a mente focada nos ensinamentos. Não pense que a prática é fechar os olhos e experimentar silêncio, não. A prática do Vedanta, se você quiser meditar, seja um Upasaka, né? Faça a Upasana Vedantina, utilize um símbolo de Ishvara para focar a sua mente. Na medida que você tem uma mente focada, comece a expandir a mente, contemplando aspectos de Saguna Ishvara que são sempre mais sutis, né? Em oposição àquela imagem de Krishna, que era o seu objeto de Upasana inicialmente. Então, por que que eu estou falando isso? Não pense que a prática do Vedanta seja simplesmente algo que você faz, né, através de repetições mentais, verbais ou físicas. Não, a prática do Vedanta é simplesmente uma lembrança constante, um estudo constante desses conhecimentos que transformam e libertam, tá? Então, aqui ele está dizendo, não assimilada é como uma toxina, o alimento não foi digerido, é por isso que se dizem aqui, se sem que ele tenha sido praticado, né, estudado, lembrado, contemplado, refletido repetidamente, sem passar por isso, ele permanece a nível somente informativo acadêmico e ele se torna um veneno ou uma toxina. Conhecimento das escrituras não digerido, não processado, não internalizado, não assimilado são contraproducentes, né? Contraproducente. A pessoa, quando pensa que chegou, a primeira coisa que faz é abandona o contato com o professor, em modo geral, né? E começa a passar adiante aquelas compreensões. Isso não transformando o indivíduo, ele se torna realmente algo nocivo. Portanto, mais do que Vedanta, é preciso focar em que nas virtudes que irão favorecer a assimilação, internalização e transformação. Essas virtudes, elas são possíveis somente através do karma, dharma e o passana no início de tudo. E as pessoas, e além de tudo, precisa de ser uma pessoa religiosa, espiritual. Sem a religiosidade, o Vedanta não transforma realmente, tá? Mas, não, não, eu só entendi aqui, é só isso aqui, pá, pá, pá.
E aqui ele diz: a Vedanta precisa focar em virtudes favoráveis à assimilação dos ensinamentos, que é também chamado Dharma. É por isso que dizemos repetidamente que Dharma é um trampolim, e Moksha, Purushartha, o objetivo da libertação. Sem Dharma Yoga, assim por dizer, Karma Yoga, Moksha é quase que impossível. Sem desenvolver essas qualificações através do Dharma, através do Karma Yoga e do Pasana Yoga, né? Sem desenvolver esse conjunto de virtudes, uma pessoa raramente consegue atingir o Atmayana, a menos que a pessoa seja já extremamente já desenvolvida espiritualmente, como o Swami diz, alguns gênios espirituais aqui e ali chegam nesta encarnação, não passam por nada disso, porque o conhecimento já estava bem estabelecido em sua mente subconsciente, tá? Então, sem você desenvolver essas virtudes, passando gradualmente por todo este processo, que envolve a observação do Dharma, a compreensão do relacionamento do Jiva com Ishvara e suas leis, né? O desenvolvimento dessas virtudes, uma pessoa não deve esperar que ela atingirá o Atmayana ou Moksha. Muitas virtudes são enumeradas em todo o Bhagavad Gita, muitas virtudes são enumeradas em todo o Shastra. Um grande acharya conhecido como Bhattacharya escreveu uma obra chamada Niti Satakam, 100 versos sobre virtudes interiores. Foi muito elaboradamente tratado. Aqui, Krishna enumera somente 20 virtudes. Ele irá tratar mais uma vez esse tópico mais tarde, mais para frente, mas este é o início, é a introdução desse tópico de virtudes que são conducentes ao autoconhecimento. Agora analisaremos cada virtude uma por uma, e aqui entram diversos elementos bacanas, psicológicos, né? E vamos compreender a importância de tudo isso. A primeira virtude dada pelo Krishna Guru é a modéstia, a humildade, tá? Eu intuitivamente eu coloquei lá atrás, muitos anos atrás, que o Vedanta, antes de você desenvolver determinadas qualificações, você precisa ter uma pré-qualificação que começa com o quê? Com a humildade, a modéstia, a humildade, né? A humildade, a modéstia, a paciência e a confiança, eu costumava dizer, eu ainda costumo dizer, né? Então, a primeira dada pelo Senhor é a modéstia, a humildade. Mas nós estamos aqui lidando com uma humildade genuína, né? Não uma pose de humildade, né? Que passa despercebida aos olhos da maioria dos anianes. Mas aos olhos do Yanni, elas são captadas muito facilmente. A falsa, não genuína humildade ou modéstia. Aqui ele coloca Manitvam, significa autopresunção, uma pessoa presunçosa, né, que se acha, né, a autoglorificação, a autoadmiração, orgulho, arrogância, né? Então esse é o oposto de quê? Da modéstia e da humildade genuína, né? Então, como é que a gente consegue saber que não existe essa humildade genuína? Tem diversos modos, mas a gente pode observar dependendo da pose das pessoas, as presunções, as expectativas, o modo que as pessoas se autoglorificam, se autoadmiram. Você vê principalmente no orgulho, na arrogância e na vaidade das pessoas, tá? A pessoa se sente o máximo, se sente superior, se sente o cara, se sente a cara. Eu sou mais isso, mais aquilo. Eu sou mais avançado, mais sábio, mais santo, mais purificado do que os outros. Começar a desenvolver uma imagem grande de você mesmo é um perigo enorme. Isso não significa que você deva desenvolver uma imagem negativa de si, não. Simplesmente abandone ambos os extremos e não se identifique com nenhuma autoimagem. Esta autoimagem, esta autoadmiração é chamada de Manitvam.
a Manitvam é a liberdade desta problemática humana, da vaidade, da presunção, da autoadmiração, da expectativa por validação, por respeito, por glorificação. Então, em linguagem positiva, tudo isso, a ausência dessa problemática humana da vaidade, da arrogância, da presunção, do orgulho, né? É simplesmente a linguagem positiva, é humildade ou modéstia. Essa é a primeira virtude mencionada por Krishna Guru. A presunção é considerada um grande obstáculo, a vaidade, essa autoimagem de ser um grande Vedantino, isso, aquilo, né? Tudo isso é um obstáculo enorme. Quando realizamos algo em nossas vidas, em qualquer campo de realização, seja no mundo profissional, né? No nosso campo do nosso processo de educação, do trabalho, quando a gente tem sucesso em alguma dessas coisas, a gente tem que reconhecer que eu não sou o único responsável. A minha capacidade, minha força de vontade é um, são dois entre muitos outros fatores, né? Qualquer realização depende de diversos outros fatores. Se eu recebo um prêmio, um mérito, né? Ou isso e aquilo, devo saber que existiam diversas outras pessoas envolvidas, né? E existia, acima de tudo, Ishvara, que corroborou para que o sucesso ocorresse. Então, um indivíduo, naturalmente, um sábio que tem essa sabedoria, ele não desenvolve essas disfunções de vaidade, né? De imagem, né, glorificada e de alta admiração, etc. E olha que é muito fácil para muitas pessoas enrustir essa vaidade. E o problema é que quando nós fazemos qualquer coisa. Ah, não, ele fala de uma coisa interessante, porque eu estive lá nos Estados Unidos visitando meu filho e eu vi isso. Os pais, às vezes, eles têm uma preocupação tão grande de inflar uma, uma autoestima, uma imagem positiva aos filhos, que qualquer bobagem que a criança fala, olha que lindo, que maravilhoso, como você é inteligente, como você é brilhante, uau, uau, que máximo. Quando você vê a criança está sendo inflada de glorificação dos pais o tempo todo, entendeu? Porque não, eu tenho que encher a bola do meu filho, da minha filha, porque lá fora o pessoal vai querer esvaziar a bola dela, tá? Então eu vou enchendo, enchendo, enchendo a bola. Qualquer coisinha pequena, maravilhosa, linda, isso aqui. Então isso também é um outro problema, porque a criança vai se identificando e vai ficando dependente dessas glorificações, dessas admirações, né, dessas validações. E depois, se não tem a admiração, a validação dos outros na rua, aí vai ter um choque de realidade, né? Meu pai e minha mãe, né, me admiram como se eu fosse uma princesa. Quando eu vou viver no mundo real, isso não ocorre, né? Aí ele fala que isso é um problema. Quando a gente fica desfrutando da admiração dos outros, a gente vai desenvolvendo uma autoadmiração, uma autovalorização, né? E o ego vai se inflando, né? E o que que ele se infla com esta admiração, validação, né? Respeito dos outros e tudo isso, né? Mas quando é pompado, né? Quando é inflado artificialmente, em casa principalmente, você vai lá e depois você não tem ninguém fazendo aquilo e você ficou dependente, viciado naquelas admirações exageradas, né? Quando os outros começam a admirar a gente acaba se auto-admirando. E quando a gente se auto-admira, a gente quer que os outros nos admirem também. Quando ninguém nos admira, a gente vai sofrer a frustração, né, do choque de realidade. Então, a semente da presunção é assim: eu sou presunçoso, sim, porque eu preciso ser admirado, eu preciso ser respeitado, eu preciso ser validado,
por todos vocês. O que está de errado com vocês? A minha presunção é que eu devo ser admirado porque agora é uma, como é que se diz? É um, é um vício, né? Se tornou uma droga. Eu estou viciado por tudo isso, eu não sei viver sem isso. Eu tenho essa expectativa. A semente da presunção foi plantada, né? Então, a autoadmiração é um problema, sim. Afinal, todos nós gostamos de sermos admirados, mas né, a sua apreciação é sempre apreciada, tá? Ah, não, obrigado. Eu aprecio muito isso que você faz, o trabalho. Tudo bem, a sua apreciação é apreciada, mas jamais imaginando, oh, olha só, agora eu sou uma pessoa realmente apreciada. Nada, nós não somos nada. Nós gostamos de nos admirar, gostamos que os outros apreciem nós. Consideramos isso como punha, mérito, mas mesmo que tendamos a gostar da admiração dos outros, e no final nós estamos presos na minha autoadmiração, que é uma expectativa de ser admirado pelos outros, né? O Vedanta diz que esta é uma armadilha muito perigosa, é um obstáculo enorme para um buscador da realidade. Portanto, é preciso ser extremamente cuidadoso quando alguém vem encher a sua bola, encher o seu ego, inflar o seu ego, né? Te admirar, isso e aquilo, meu Deus do céu, eu vejo tanto tititi futil, oh, linda, maravilhosa, Cristo, oh, você também, querido, blá, blá, blá. Todo mundo inflando o ego um do outro, com bobagens superficiais quase sempre, entendeu? Isso tudo vai criando mais delírio, mais fantasia. Quais são os problemas dessa necessidade de ser validado e admirado? Naturalmente, se a pessoa sofre de um complexo de inferioridade enorme, um pouco de admiração é importante para quê? Para equilibrar um pouco a equação, né? Mas a moderação é tudo, né? Você vai, não, não, olha, você não é culpado, você não é um problema, você não é isso e aquilo, tá? Você não vai dizer para a pessoa, você é a consciência sempre ananda, sempre. Não, você vai dizer, você é um ser humano bacana, eu conheço você. Você fundamentalmente é uma pessoa boa. Todos nós temos nossos defeitos, isso e aquilo, mas você é uma pessoa inteligente, uma pessoa boa, né? Come on, né? Não, não se deixa deprimir pensando que você é um saco de merda. Não, né? Todos nós temos nossos defeitos e virtudes, né? Então, levantar uma pessoa assim, tudo bem, mas tudo tem que ser feito de modo muito moderado, cuidadosamente, né? Equilibrado. Porque senão isso vira uma toxina, um vício, uma droga. Uma droga que causa vício, uma vez que usamos aquela droga e que depois não tem mais, porque eu entro no mundo, caio na realidade, ninguém está me enchendo a minha bola mais, e eu vou buscar o que está acontecendo, por que ninguém está enchendo a minha bola aqui, cadê a admiração e a validação dos outros, né? Bababá. Então, eu vou ficar com a mente extremamente perturbada, em confusão total, em conflito, né? Eu estou entrando em contato com uma realidade que não é realmente em harmonia com a minha subjetividade, né? Estou tendo um choque de realidade, né? Assim como um fumante que sofre sintomas de privação, um indivíduo que viveu esse delírio, excesso de validação, admiração e etc., né? Vaidade, presunção, expectativas, ele vai sofrer um período para se desintoxicar desta autoglorificação, desta presunção, dessa expectativa de que os outros precisam me respeitar, me amar, me validar, me apreciar. É como qualquer outro vício. Isso deve ser evitado. Da mesma forma, o vício da admiração tem que ser evitado cuidadosamente, porque ele causa apego e dependência causa mais sofrimento do samsara. O segundo problema é que quando começamos a desfrutar da admiração, validação, respeito e apreciação dos outros, a gente fala assim, talvez os outros tenham razão, então eu vou me juntar, vou me unir a esse clube e vou começar a me auto-admirar, né?
É muito fácil, né? A gente vê nos grupos sociais, quase todos os grupos sociais, as pessoas que se dão bem entre elas, é sempre umas massageando o ego do outro, sempre, quase sempre. É sempre, né, eu te tiro para cima, eu tiro ali, do papapá. Então, eu te admiro, mas eu tenho que ser auto-admirado, eu me auto-admiro, você se auto-admira, eu admiro você, entendeu? É uma barganha. Juntando-nos ao grupo, todo mundo tocando a sua própria trombeta. Nós ficamos muito excitados nesse ambiente de inflação dos egos, né, da vaidade de cada um. Todo mundo falando sobre si, sobre mim, eu sou o centro das atrações, eu sou o foco do mundo, né? Eu vi isso na minha netinha, porque quando eu fui em alguns lugares com ela, umas festinhas assim, já que eu fiquei tanto tempo nos Estados Unidos devido àquele problema que eu tive, eu vi que ela já tinha um certo problema de se relacionar porque o ego dela estava inflado de um modo que ela queria ser o centro de tudo, entendeu? Isso é um perigo. Centro das atrações, o foco, né? Então, quando eu fico animado com isso, eu vou me fazendo mesmo comigo, desenvolvendo esta autoglorificação, e isso vai destruir o meu Viveka Shakti, o meu discernimento, a minha visão de realidade, assim como ela é. Eu vou perdendo, eu vou delirando, né? Perdendo contato com a realidade. Através dessa autoglorificação, este delírio, né, do ego, o meu poder discriminativo vai sendo perdido. Uma vez que eu perco o meu discriminativo, eu me excito. Uma vez que o meu poder discriminativo é perdido por essa excitação, né, eu entro em delírio. Olha, o professor Armin usando a palavra delírio aqui. O que me faz esquecer fatos importantes da vida, né? Quais são os fatos? Eu não estou aqui para ser validado, para ser valorizado, para ser idolatrado. Na verdade, eu não tenho interesse em nada disso. Meu interesse é em autoconhecimento e a transformação e a libertação da problemática do samsara. E esta bolha, né? Esta bolha de autovalorização e valorização recíproca, né? De inflando os egos de todos nós, etc. Essas coisas, elas causam um problema grande. Qual é o problema? Eu vou perdendo a perspectiva daquilo que é o real objetivo deste nascimento, que é o autoconhecimento e a libertação. Eu vou perdendo em vista todos esses fatores importantes que é o objetivo da minha vida. Eu não deveria perder esses valores, essa perspectiva de valores, mas eu vou perdendo, ficando preso no delírio do ego. Portanto, precisamos lembrar qualquer que tenha sido o meu talento, a minha realização, né, material, ou até mesmo no âmbito psicológico, espiritual, qualquer coisa que eu tenha, né, obtido, né? Se alguém me admirar, o fato é que eu não jamais levo crédito para mim, porque qualquer realização, seja ela material, ou psicológica ou espiritual, existem diversos outros fatores além dos nossos talentos pessoais e esforços pessoais. Existe uma infinidade de outros fatores. Totalidade de todos esses fatores nós chamamos de Ishvara, e neste contexto, Daivan, a totalidade de todos os fatores que corroboram para os nossos parábadas. O meu esforço é uma contribuição entre tantas outras fatores, né? Eu jamais assumo crédito para mim. Se uma pessoa madura sabe disso, mas ela jamais é vítima dessa vaidade, seja ela explícita ou enrustida, entendeu? Porque sabe, isso é tudo Ishvara no final das contas, entendeu? É tudo Ishvara. Por que que eu vou ficar roubando, me apoderando, né? Como é que se diz? Roubando realmente coisas que pertencem a Ishvara. Eu jamais assumo crédito para mim, eu jamais me cito como eu sou isso e aquilo, eu jamais perco de vista o valor mais elevado, que é o valor do autoconhecimento, que se manifesta como uma profunda, genuína humildade e modéstia, que é encontrada em todos os yanis realmente yanis.
todo o meu poder eu consegui isso, eu jamais penso nesse sentido, e que, causado pela excitação, o excitamento causado pela excitação, toda vez que a gente é excitado com nossa autoimagem, etc., este excitação cria calor, esse calor compromete o nosso Viveka Shakti. Se eu me torno famoso, prestigioso, isso e aquilo, o meu ego vai sendo inflado, eu vou começar a achar que tudo é por causa de mim. Então, meu sucesso, a fama, meu prestígio é fruto do meu trabalho, eu sou o cara, eu sou a cara, eu assumo todo o crédito como meu, eu esqueço todos os outros fatores. Esqueço que se eu tenho sucesso, meu sucesso é mínimo comparado com o sucesso de tantos outros divas, né? Você jamais pode se achar o cara, porque tem sempre alguém muito superior a você em qualquer que seja o campo das suas atividades. Eu não posso perder de vista aquilo que é realmente o propósito da minha vida, que não é ser superior a ninguém, não é ser inferior a ninguém, é simplesmente ser o que eu sou, Satchitananda Brahman. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnabadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.